Muitas pessoas estão ansiosas em saber o que será feito com o governo americano após a nova reeleição de Donald Trump. E aqui nós vamos comentar rapidamente um questionamento que tem sido feito no mundo escatológico como um todo. Será que ele é um forte candidato a ser o anticristo? Nós vamos citar versos bíblicos e notícias reais, onde você vai poder comparar e dizer se é ou não possível Donald Trump ser um candidato a anticristo no futuro. Bom, mas antes de qualquer coisa, precisamos consultar os versos bíblicos que têm a ver com o anticristo. E assim podemos tirar conclusões se é ou não um possível candidato. Então, nós vamos lá para o Novo Testamento e depois vamos para o livro de Daniel no Antigo Testamento. É claro que vários outros profetas vão mencionar, só que aqui nós vamos resumir para que o vídeo seja mais sucinto e não tenhamos fuga desse tema. Bom, primeiro vamos ao livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 e 4, inicialmente. Ele vai dizer o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se revele o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui ele está falando do que ele citou versos passados, que é o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, nossa reunião com ele, e que as pessoas estavam ansiosas, apreensivas para quando isso ia acontecer. Então Paulo vai e diz, olha, não vos engane, não fiquem ansiosos, nem deixem ser levados por conversa dos outros. O homem da perdição, o filho da perdição, o homem do pecado, aqui ele está se referindo ao anticristo. Ele não vai se manifestar sem que primeiro venha a apostasia. E a apostasia ela já veio. A igreja já se desviou. Já houve reforma protestante. E agora a igreja está desviada novamente. A apostasia é o que não falta. Então, o que é que falta para o anticristo se revelar? Vejam a característica. Ora, ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se apresentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Primeiro, uma observação aqui, uma nota de rodapé. Essa palavra templo de Deus não significa exatamente aquele templo de Jerusalém, onde você vai encontrar aqui uma maquete. O templo aqui, a palavra usada para traduzir, nesse texto aqui o mais correto seria santuário. Então, muito provavelmente ele está se referindo ao santuário como pessoas. Hoje nós somos o santuário do Espírito Santo. Nós não podemos destruir esse santuário, profanar esse santuário. Então, aqui provavelmente ele vai se assentar sobre as massas da provavelmente Igreja de Cristo, se utilizar do povo de Deus para se eleger, para se engrandecer. Então, veja o seguinte: o templo de Deus que está sendo colocado aqui, sendo um templo espiritual, é algo totalmente diferente daquilo que as pessoas estão imaginando. Não que o atual eleito presidente não tenha nada a ver com Israel. Como você pode ver, ele acabou de fazer declarações que ele já tem feito há muitos anos. Inclusive, na década de 80, você vai ver uma foto dele segurando uma pomba e declarando a paz para Israel e Palestina. Veja que muito tempo antes dele pretender entrar nesse ramo, incondicionalmente ele já almejava alcançar a paz naquele território. É algo pessoal dele. E muito provavelmente você já deve ter visto aquela notícia de que ele transferiu a embaixada americana da capital Tel Aviv para a cidade de Jerusalém. Isso provocou uma onda de revoltas e protestos. Veja aí ele beneficiando Israel. É a primeira vez que isso acontece, ou que se tenta fazer. E o primeiro presidente americano em mandato eletivo que visita o Muro das Lamentações e tem contato com rabinos
de uma maneira muito técnica, profissional e espiritual, foi o próprio Donald Trump. Quando observamos com mais detalhes, veja que ele está alertando para um perigo mundial que está para acontecer, uma guerra sem precedentes. Ele, mais do que qualquer um, sabe quais as armas os americanos e os seus inimigos possuem, armas escondidas que não foram reveladas até hoje, armas que estão escondidas até mesmo no espaço, embaixo da terra, que são de destruição em massa, e eu não estou citando apenas as bombas atômicas ou de hidrogênio, mas muitas outras, inclusive armas químicas e biológicas. Ele disse que é o único, olha só o que é que ele disse, que é o único que pode colocar um fim a isso tudo. Ele é o único que pode parar todas essas guerras regionais e evitar uma possível guerra mundial, que ele disse que vai acontecer se ele não tomar a frente. Já vimos aí que ele colocou Israel para sentar numa mesa de negociação e conseguiu fazer com que líderes que brigavam antes apertassem as mãos. E nós conhecemos aí o famoso Acordo de Abraão, que foi, vamos dizer assim, pausado no mandato atual, que é o do Joe Biden. E esse presidente, ele não tem as mesmas pautas do Trump. E nem os outros americanos, mesmo do mesmo partido, eles não possuíam tanto vigor de focar no Oriente Médio, naquela parte de Israel, como o presidente atual eleito. Aqui nós vemos claramente que houve vamos dizer assim, uma polêmica com o atentado que ele sofreu, e atentado esse que alguns associaram até a ferida de morte que a besta pode ter sofrido, né? A ferida que seria mortal, mas que ele viveria, e isso seria um milagre, e o mundo se maravilharia seguindo essa besta. Pode ser, pode não ser. Estamos apenas citando o que muitos suspeitam que pode ter acontecido. Mas é claro que vemos versos no livro de Daniel que ele vai falar o seguinte, que esse príncipe, antes ele vai surgir com pouca gente, ele é um chifre pequeno, e antes não se tinha dado dignidade real a ele. Dignidade real é não dar a honra que ele merecia, quando na verdade ele não possuía no passado o domínio que ele precisava para reinar. E quando esse chifre renasce, ele vem com mais força, com mais poder, e posteriormente diz que 10 reinos entregariam seu poder à besta. 10 reinos. Como eu já comentei antes, não significa exatamente que precisa ser 10 nações, mas pode ser 10 etnias, 10 povos. Se eu colocar aqui os povos ingleses, nós temos apenas a Inglaterra, que fala inglês? Não, os americanos também falam inglês. Então, vamos dar um exemplo aqui. Juntando esses dois povos, dá apenas um povo, e não dois. Não dois países, é como se fosse um povo. Então, vamos pensar aqui em 10 reinos como se fossem línguas, tá certo? Quando buscamos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, olha o que é que ele diz. Quando disserem há paz e segurança, então sobrevirá repetida destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. É curioso porque esse verso ele cita um lema muito específico e característico da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, das Nações Unidas, que se você pesquisar no Google, você vai parar justamente nesse Conselho de Segurança da ONU, que o tema é paz e segurança. Você vai ver fotos, você vai ver matérias, entrevistas, banners com esse lema caracterizando um dos principais lemas das Nações Unidas, que buscam
foram criadas justamente para esse fim, buscar a paz e segurança. E aqui o que o verso diz é que quando eles acharem que essa paz e segurança chegou, silenciosamente vai chegar sobre eles também uma repentina destruição. É curioso que o que você pode encontrar no livro de João, aliás, na primeira carta de João, no seu capítulo 2, verso 22, é que ele diz que muitos anticristos já têm surgido. E Paulo fala, João fala, Jesus fala, todos falam características de um possível personagem que se coloque no lugar de Cristo. Ele não vai chegar agressivo e nem de chifres. Ele vai chegar como um cristão, como um homem de valores, de paz, de segurança e que só quer o bem da humanidade. É assim que ele vai chegar. Veja que João diz que os anticristos estavam saindo da própria igreja. Ou seja, eram falsos cristãos que não pertenciam à igreja verdadeira. Por isso que eles saíam daquele meio. Então não deixe que vos engane, porque o próprio Deus diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 8 em diante, ele fala que o ministério da injustiça já opera. E então vai ser revelado o iníquo, que o Senhor vai destruir com o sopro da sua vinda, e cuja a sua vinda, o iníquo aqui, é o mesmo homem vil, o chifre pequeno, o homem do pecado, filho da perdição, o anticristo. Diz aqui que ele vai se revelar segundo a eficácia, o poder, as manifestações milagrosas de Satanás, com todo o poder de sinais, prodígios de mentira. Ele vai chegar fazendo milagres, não necessariamente aqueles milagres que Jesus fazia, mas pode se utilizar até mesmo de tecnologia, acontecimentos sobrenaturais aí. E aqui ele fala que o engano dessa injustiça é somente para os que perecem. Aqueles que são salvos verdadeiramente não serão enganados. Olha o que é que ele diz no verso 11. Porque Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. O próprio Deus vai permitir que aqueles que estão em engano permaneçam e continuem a ser enganados, porque é isso que eles escolheram desde o início. Aí você vai me dizer, os judeus não vão aceitar Trump como Messias. Mas quem disse que não? Quem disse que não? Alguns vão apontar para o genro dele, né? O Jared Kushner. Eu acho que é esse o nome dele. E eu digo mais. Ciro, o Grande, ele foi colocado como Messias e ele não era judeu. Porque Ciro deixou o povo de Israel retornar à sua terra, libertou o povo do cativeiro. Só por esse feito, Ciro já foi chamado de Messias. Se Trump devolver a paz, a segurança, as terras, a religião do povo judeu em plenitude, com certeza os judeus vão atribuir a ele esse feito. Sem falar que em Israel existem ruas, monumentos, estátuas em homenagem a Donald Trump. Isso é uma característica, claro, que esse espírito já paira no ar ali de Israel. E o curioso é o seguinte, Jesus ele fala de uma maneira indireta sobre o anticristo quando ele diz: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam, mas outro virá em seu próprio nome e a ele vocês receberão. Veja aí que Jesus veio no nome do Pai dele, de Deus, e os judeus não o aceitaram, mas vai vir outro que não vai vir em nome de Deus, nem em nome de Cristo. Vai vir em seu próprio nome, ou seja, já é uma característica de alguém arrogante que já vem se gloriando, se colocando no lugar de qualquer outro Deus, atraindo a glória para si próprio. E essa arrogância é muito característica do anticristo. Aqui o que nós podemos ver, observar com mais clareza, é que no livro de Daniel, no capítulo 7 até o 11, você vai encontrar de forma aleatória algumas passagens que dão características
sobre o anticristo. Vai dar nome a ele, mas com características diferentes. Vai dizer como ele vai fazer guerra, vai dizer como ele vai agir, como ele vai falar, como ele vai se portar diante de algumas situações. E depois eu vou fazer um estudo específico sobre o livro de Daniel, sobre o que esse livro fala do anticristo. E nós vamos tentar interpretar, à luz da Bíblia, sobre os acontecimentos que estão acontecendo no dia de hoje em diante. Aqui ele fala sobre o domínio dele, fala sobre a ascensão, fala sobre a queda dele, também é muito importante essa parte, porque a queda do anticristo, ela só vai acontecer com o retorno de Jesus Cristo, o verdadeiro Messias. É interessante que aqui diz que ele fará uma aliança e usará de engano. Ele vai subir e se tornar forte com pouca gente, ele vai vir caladamente. Ele não cultua nada mais, nada menos do que o Deus das fortalezas, das forças, ou seja, das guerras, das batalhas. O Deus dele é justamente levantar as armas e apontar os mísseis. Primeiro ele vai vir com paz, como aparece, por exemplo, o cavaleiro branco de Apocalipse, com um arco, porém sem flechas. Ele vai ter o poder, mas não vai ameaçar. Porém, vai chegar um momento que esse homem vil, como diz aqui no livro de Daniel, falando mentiras, se colocando acima do Altíssimo, ele vai se enriquecer no seu coração sobre todas as coisas. E ele vai usar de engano para conquistar vários territórios. O interessante é que, por mais que ele tenha todas essas características, ele vai ser derrotado no final e vai ser traído pelos seus próprios contemporâneos. E não se pode dizer nem alegar um tempo específico para o governo desse anticristo. Alguns dizem 7 anos, outros 3 anos e meio, outros vão dizer que é apenas 1 ano. Não sabemos ao certo. E nem você pode alegar aquela parte de Daniel 9 das 70 semanas, porque aqueles 7 anos, que é uma semana profética que vai faltar aqui, não estão atrelados ao anticristo. Se você entende de português e ler com mais atenção, está atrelado somente ao anticristo, tá certo? Então hoje nós vamos ficar por aqui e nos veremos nos próximos estudos sobre a continuação desse tema, falando sobre o anticristo que está por vir.